Êxodo, capítulo 28. Vamos ler alguns versículos aqui, tá? No livro de Êxodo, capítulo 28. Depois a gente dá uma olhadinha aqui na nossa tela. Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Agora, pois, estas são as vestes que farão: um peitoral, um éfode e um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, o teu irmão, e também para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Tomarão o ouro, o azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido, de obra esmerada. Terás 2 ombreiras que se unam às suas pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da mesma obra, igualmente ouro, azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor dos selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro a farás. Então, vai poder mexer aqui? Né? Você pode vir, Adriano, acho que vai ser mais fácil para você do que para ela, né? Meus irmãos, nós estamos falando aqui, Adriano, eu queria que você abrisse o capítulo 27, é só você achar o capítulo 27 aí, né? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do tabernáculo. Pode parecer esquisito, as figuras, essas coisas tudo para você, mas eu queria te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que o tabernáculo, o que tem no tabernáculo são figuras das coisas que estão nos céus. E tudo que tem ali no tabernáculo representa Jesus. Então, você consegue achar aí? Eu posso até dar uma ajudinha aí, né? Mas eu queria só colocar de volta aqui todos aqueles elementos que nós já estudamos, rapidamente, né? Eu até esqueci de pedir aí, né? E eu posso ajudar aí. Você quer que eu vou aí? Né? Não precisa? Não? Então tá bom. Quem está na internet, eu acho que não vai dar para ele ver, né? Então a gente estava falando, o tabernáculo é isso aí. Pastor, eu não sei o que é o tabernáculo. Não, olha, o tabernáculo é isso aí, né? Então vamos às figuras. Pode mudar rapidamente aí, né? Nós temos a Arca da Aliança, né? Em cima da Arca da Aliança a gente tem o propiciatório. Aí ele vai mudar, né? Porque a gente pensa que é a mesma peça. Não é a mesma peça. A arca é uma coisa, o propiciatório é outra. A arca é onde estava guardados os 10 mandamentos, ali, lá dentro, né? Que representa Jesus. Só Jesus conseguiu guardar os 10 mandamentos. E aí você tem o propiciatório, que é a tampa, né? Como se fosse a panela e a tampa. A panela é a arca, a tampa é o propiciatório.
E no propiciatório tinha os 2 anjos lá, os 2 querubins que olhavam para o chão, tá certo? Por quê? Porque o chão do propiciatório ali, onde os querubins estão, era colocado sangue ali, o sangue do Cordeiro, que representa o sangue do Cordeiro Jesus, né? E para mostrar o que compra a nossa salvação e a nossa paz com Deus, o sangue de Jesus. Pode mudar? Você vai ver aqui, lá dentro do tabernáculo tinha mesa, e o que tinha sobre a mesa? Bom, sobre a mesa tinha pães, né? 12 pães, você não dá para ver aqui, mas tinha, né, 12 pães lá. Uma coisa interessante dessa mesa, que ela tinha uma aba, né? Ela tem uma aba assim em cima, para que os pães, eles não caíssem. Para que serve essa figura, né? Para mostrar que Jesus, Ele nos sustenta, Ele nos segura. Nós, meus irmãos, a nossa salvação, ela é eterna, não é porque a gente é bom, não é porque eu sou perfeito, ou você vai ser melhor que os outros, não. A nossa salvação, ela é eterna, porque quem nos segura, quem nos sustenta, é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos o candelabro, né? O candelabro, né, que representa que Jesus é a luz do mundo, era a luz ali naquele tabernáculo, mas também representa que cada um de nós, olha, eu, você, nós somos a luz deste mundo também. Jesus disse isso: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Pode mudar, né? E aí você tem as vestes do tabernáculo, né, que são as capas que ficavam sobre ele. Aqui nós temos essas telhas, né? O tabernáculo não tinha telha, o tabernáculo tinha aquelas peles. A primeira, né, de linho fino bordado. Por que linho fino bordado? Porque era feita de 4 cores. Essas 4 cores que nós lemos no capítulo 28, aí do versículo 5, né? Que é, meus irmãos, o azul, o púrpura, o carmesim, o linho fino, tá? E depois era uma manta tão linda, tão maravilhosa. Eu fico imaginando o seguinte, você, né, tem pessoas que gostam de fazer tricô, crochê, né? Faz aquele tapete que é a coisa mais bonita do mundo, né? Tem gente caprichosa com as mãos. Aí a pessoa vai lá, faz um tapete lindo, maravilhoso, para colocar assim na entrada, na sala, né? E aí vem um engraçadinho e coloca um pano de estopa lá em cima, lá, né? Um desaforo uma coisa dessa, né? Não é verdade? Mas eu fiz um negócio tão bonito, aí vai colocar um saco de estopa aí? Aí, meus irmãos, é como se é o que está acontecendo aqui no tabernáculo. Aquele linho fino bordado das 4 cores, trançados, era coberto por uma pele de cabra bem marrenta, né? Por quê? Estava escondendo a beleza, para mostrar que quando Jesus estava nesse mundo, ninguém percebeu a sua beleza. Não havia beleza nele para que o desejássemos. Então as pessoas não foram a Cristo porque ele era bonitinho, porque ele era legal, porque ele fazia o pessoal dar risada, não, né? Eles foram a Cristo por necessidade. E aí, pecado, né? Para cima daquela tinha as peles de carneiro, só que era manchado de vermelho. Aquela pele de carneiro branquinha, né? Ela era manchada de vermelho. Ou seja, Jesus, aquele homem santo e puro, ele sofreu, ele teve que dar a sua vida por mim e por você. É o que representa essa capa. E a última capa é proteção total, né? Então, e representa a nossa proteção que temos em Cristo também. Pode mudar aí, né? Aí você vê o tabernáculo de longe não era muito bonito não, que nem eu falei para vocês. Nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Pode mudar. Aí a gente viu dentro do tabernáculo, ele era feito de tábuas, e essas tábuas eram encaixadas uma na outra, recobertas de ouro. O que dá valor para essas tábuas representa o valor de Cristo, mas está sobre as tábuas. Para representar também a igreja ela é muito valiosa para Deus. Só que a igreja não é uma tábua só, a igreja são muitas tábuas, são muitos irmãos, e essas tábuas, elas têm valor para Deus. E aí pode mudar, você tem aí as portas, né? Tem 3 portas, vamos falar só dessa primeira aqui. Essa primeira ficava aberta, né? Que é a primeira entrada, que é a do pátio, ficava aberta para dizer para as pessoas:
Vinde a mim, né? Cristo quer que todos vão até Ele. Pode mudar de novo. E aí você tem o altar. Nós falamos sobre o altar de holocaustos e realmente é um lugar assim terrível, né? Esse é o lugar terrível. Por quê? Só pelo fogo, né? E só pelo fogo ele seria terrível. Porque de certa forma representa o quê? A ira de Deus. Para a gente ver como é que Deus, ele odeia, ele detesta o pecado. Aí o cordeiro era posto sobre é uma churrasqueira mesmo grande, né? Colocava ali, coitadinho, ele torrava todinho ali, né? Então, Jesus Cristo, ele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. A ira de Deus que ia cair sobre mim, Jesus foi lá e ele pagou essa ira, ele que sofreu a ira, né? Você vê isso no livro de Isaías, no capítulo 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É nesse momento aí, então, que tem o castigo. Pode mudar, né? Aí o que a gente viu? A gente viu que esse altar era o lugar mais perto que o pecador podia ficar de Deus neste mundo. Porque esse altar simboliza a cruz de Cristo, o Calvário. Eu quero me encontrar com Deus. Eu posso? Você não pode. Por que eu não posso? Você não pode porque você é um pecador. Deus ele odeia pecado. Mas se ele odeia pecado e eu sou um pecador, então ele não quer que eu vou. Não, ele quer que você vai. Só que tem aí um jeito para ir, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer se encontrar com Deus, tem o lugar certo. É lá no Calvário, é lá na cruz. Quando você se encontra com Cristo no Calvário, você tem um encontro com Ele lá dentro, lá no altar não, na arca, no propiciatório. Quem não tem um encontro com Cristo nesse altar que é a cruz, não vai se encontrar com Deus. Vai para o inferno. Então esse é o sentido, né? E hoje, pode pular para o capítulo 28, nós vamos falar do sacerdote, né, que ele tem uma roupa toda especial, e eu queria falar sobre ele rapidamente, e sobre as vestes do sacerdote, e vai ser muito interessante para nós, pode pular aí, né? Então, vê aqui, né, o sacerdote é o quê? O sacerdote, ele é um presente de Deus para nós. Pastor, mas como assim? Ele é um presente para mim, para você? É um presente. Por quê? O sacerdote é um mediador. Vamos dizer, o pecador chegou lá, ele não pode ir direto para o altar ali, né? Não podia pegar o boi dele, o cabrito dele, pegar e jogar lá. Ele não podia fazer isso, né? Não era ele que decidia que ia fazer isso aí. Então, o pecador, ele chegava e ele precisava ser atendido por um sacerdote. Então o sacerdote é aquele homem que leva a palavra do pecador até Deus. O profeta é aquele homem que pega a palavra de Deus e leva até o pecador. É o contrário. Então o sacerdote, ele é aquele homem, né? É um presente de Deus, porque o pecado nos impede de chegar a Deus. E aí nós temos essa figura, né? A figura do sacerdote, ou seja, tem alguém que pode me fazer chegar até Deus. Então Jesus é esse sacerdote que nos faz chegar até Deus. Nós temos um versículo aqui, né, do livro de Hebreus, que diz assim, eu tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, e tendo um grande sumo sacerdote. Olha, o sacerdote, ele ia receber o sacrifício e orar para que o pecador fosse aceito. Esse é o serviço sacerdotal, receber aquela oferta, né, como uma oferta de expiação. Olha, eu quero confessar aqui o meu pecado. Então o sacerdote, ele ia lá para falar com Deus, orar para Deus. E ele então tinha, meus irmãos, olha, tá perdoado do seu pecado. Veja que figura importante era o sacerdote.
Agora, esse versículo aqui, pode mudar aí para mim, né? Capítulo 5, versículo 1 e 2, lá de Hebreus, explica para nós essa questão do sacerdote. Diz que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifício pelos pecados. Então Deus está explicando para nós em Hebreus o que representa um sacerdote. O que representa? Bom, ele é escolhido dentre os homens, e não é qualquer homem, no caso Arão e a sua descendência, e é designado para representar o homem, né, em questões relacionadas com Deus. A questão, qual questão? É o pecado, né? Esse é o meu problema com Deus, é o pecado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar oferta e sacrifício pelos pecados. Então, ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e daqueles que se desviam. Então, esse sacerdote, ele tinha dó daquele pecador. Então, ele ia lá e representava o pecador diante de Deus. É o serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Até ele fala aqui depois: ninguém tome essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como foi, de fato, Arão. Da mesma forma, Cristo, que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, não é qualquer pessoa que era um sacerdote. Se você olhar aqui o capítulo 28, né, que nós estávamos estudando, tá bem claro aqui, olha: depois farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos. Então, Deus não falou, pega qualquer pessoa aí. Não. Deus falou, Arão e os seus filhos. Quando aquele maluco, né, Jeroboão, ele inventou de fazer lá um altar e mandar as pessoas adorar, ele pegou qualquer um para ser sacerdote lá, né? Para começar, o altar dele já era uma coisa errada. E pegar qualquer um não era assim, né? Então, meus irmãos, com Deus as coisas têm ordem. Hoje nós não precisamos mais dos descendentes do Arão. Existe até hoje, mas nós não precisamos mais dele. Por quê? Porque hoje o nosso sacerdote é Jesus Cristo, né? O que Deus queria mostrar? Aqui no capítulo 28, fala da roupa deles. E o que Deus quer mostrar com essa roupa, né? Lá no versículo 4, né, diz lá no final, ele diz assim, olha, final do versículo 4, para me administrarem o ofício sacerdotal. Eu quero que vai lá, né, me faça esse ofício sacerdotal. E no versículo 2, e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento, né? Então, ele está dizendo assim, você vai fazer essas vestes aí, e deu as vestes certinhas que era para fazer. Para que o senhor quer que faz isso aqui, Deus? Para glória e ornamento. Para glória e ornamento? Do Arão, do sacerdote? Não, né? Do próprio Deus. Glória e ornamento do próprio Deus, para mostrar a glória e a beleza de Cristo. Então, quando você vê a figura do sacerdote, todo bonitão, todo charmoso, lindo, né? Como você tem aqui essa figura aqui, e olha, tem dois tipos de sacerdote, o comum e o sumo sacerdote. Então, essa figura maior aqui é do sumo sacerdote. Creio, meus irmãos, que era uma coisa muito bonita de ser visto, né? Aquelas vestes, as cores, como combinam essas cores, como são coisas assim, que vêm dos céus mesmo. Aí você vê o chapeuzinho dele lá em cima, chama mitra. Aí você tem as duas pedras aqui, né, de ônix, que é as pedras das ombreiras. Aí você tem o éfode, que é um avental. Você vê que ele está com um avental de 4 cores aí, correto? Então, é esse avental de 4 cores que não tem o sacerdote comum. Dá uma olhada lá no sacerdote comum, ele não tem esse avental. Então, esse avental aí é o éfode que eles falam, ou estola sacerdotal. Quando você lê na Bíblia, estola sacerdotal, o éfode é esse avental. Nesse avental, veja só, né, você tem
tá uma coisa quadrada ali, mas era mais retangular do que quadrada, né? Nós chamamos de peitoral, o peitoral. Então, esse peitoral, ele era feito de pano, de lã, né? E de ouro, e ele tinha 12 pedras sobre ele. Você vai ver aí, né? Tem 12 pedras no peitoral, correto? E você vai ver duas palavras, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda você vai ler Urim, na direita você vai ver Tumim. Elas não ficavam ali, elas ficavam dentro daquele peitoral, tá? Mas está ali para a gente ter uma ideia, que tinha duas pedras dentro daquele peitoral, e aquelas duas pedras se chamam Urim e Tumim. Aí você tem o cinturão, nem dá para ver o cinturão. Você consegue ver o cinturão lá no sacerdote comum, tá? Mas tem também aqui nesse outro sacerdote, e é da mesma cor, do mesmo material que era feito o éfode, né? E aí você tem a túnica azul, veja lá, túnica azul. Não tem no sacerdote comum também, dá uma olhada, não tem. E aí você tem a túnica branca. Bom, a túnica branca, o sacerdote comum, ele tem. Então são esses elementos aí, a roupa do sumo sacerdote. E aí, meus irmãos, né, vamos um por um aí. Dá uma olhada no versículo 4. O versículo 4 fala assim, pode deixar a figura. Estas são as vestes que farão um peitoral e um éfode. Você está vendo que ele está falando pela ordem? Olha, pela ordem. Você vê, pela ordem você vê o peitoral, a última coisa que ele colocava, né? Depois colocava aí o éfode, que é o avental, né? Então era a penúltima coisa que ele ia colocar. E aí, o que mais, né? Uma túnica bordada, uma mitra, éfode, um manto, tá? Desculpa, que é esse manto azul, a túnica bordada, que é a branca lá embaixo, uma mitra, que é o chapeuzinho, um cinto, que é o cinturão, e só aí, né? Farão, pois, santas vestes para Arão, o teu irmão, e para os seus filhos, para me administrarem o sacerdócio, o ofício sacerdotal. Então a gente tem aí o conjunto completo das roupas do sacerdote. Veja como é fácil entender. Não tem nada difícil aqui. E cada coisa que tem aqui é uma bênção para a minha vida e para a sua vida. Por exemplo, as duas pedras que ficavam aqui nos ombros, tá? Duas pedras preciosas, eram pedras preciosas mesmo, para mostrar que tem valor, tá? Em cada pedra tinha 6 nomes, tá certo? Tá lá, a pedra de ônix. Cada pedra tinha 6 nomes na pedra, que representava as 12 tribos de Israel. Para dizer assim, olha, como essas 12 tribos, elas têm valor para Deus. Mas por que elas estão nos ombros? Olha que legal para nós. Por quê? Põe lá, né? Por que elas estão nos ombros? Elas estão nos ombros. Pode pular mais um, né? Pode pular mais um, né? Pode pular. Aí não, é isso aí. Por quê? Porque o sacerdote carrega as pedras sobre os ombros, representa que Cristo carrega o seu povo sobre os seus ombros, e mesmo que haja falhas nesse povo, Jesus não deixa de carregá-los, não deixa de, nem os esquece, tá? Jesus ele carrega e nem os esquece. Como é que eu sei disso? Pelo versículo 12. Você olhando aí, no capítulo 28, no versículo 12, está escrito assim: e porais as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por detrás, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Por 2 vezes repete a palavra memória, e era para colocar nos ombros. Ou seja, Deus, ele não apenas ele nos carrega nos ombros. Deus, ele não se esquece de nós.
por memória. Então Deus, Ele tem, cada um de nós, tem a mim, tem a você, na mente dele o tempo todo. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Olha que interessante. Os ombros que sustentam o universo, porque é Deus que sustenta todo esse universo, é o mesmo ombro que sustenta aquela ovelhinha perdida. Lembra lá na parábola, né? Que a ovelhinha, ela se perde, aí o pastor acha aquela ovelhinha. E quando o pastor acha a ovelhinha, coloca a ovelhinha onde? Nos seus ombros, né? Então, lá tinha acabado de fugir a ovelhinha, né? Estava fazendo alguma arte. Aí o sacerdote vai lá, pega, coloca nos ombros para mostrar: Deus te ama, Deus quer te carregar, Deus, Ele não se esquece de você, Ele vai atrás de você. É isso. Então, meus irmãos, essas pedrinhas aí eram muito importantes, e para nós é mais importante ainda. Agora tem outro fato interessante, que diferença da religião de Deus com a religião dos homens. Por quê? Na religião de Deus, Ele nos carrega nos seus ombros. E na religião dos homens, os homens colocam o santo e carrega, né? Os homens carregam o Deus deles. Essa é a religião dos homens, tá? Enquanto que na religião de Deus, pode deixar que Ele mesmo carrega o seu povo, Ele não se esquece do seu povo. Agora, nós temos o peitoral, né? Peitoral, como eu falei, aquele pano, né, retangular, que tem 12 pedras preciosas, tá certo? Era feito de ouro, linho fino, de lã, né? Com 12 pedras preciosas. Aí você pode trazer a figura de novo, né? Por isso que é bom estar aí, você aí, ó. Lá está as 12 pedras lindas, maravilhosas, também para representar valor, valor, valor. Se aqueles ombros, meus irmãos, estão de 6 em 6, tipo uma comunidade, aqui não. Aqui são 12 pedras de uma forma individual. O que mostra isso para nós, né? Que Deus, Ele nos conhece separadamente. Cada pedrinha dessa aqui tinha um nome: Rúben, Levi, Simeão, Judá, Zebulon. Na fita tinha os nomes de todas as tribos, estavam ali. Mas que legal, né? Vamos dizer, você vê o sumo sacerdote assim, frente a frente, e você é da tribo de Levi não, de Rúben, né? Aí você chega lá, sendo da tribo de Rúben, você olha e está o seu nome lá, Rúben, né? Eu estou aí dentro, né? É bom saber que você está ali dentro. E agora, essas pedras preciosas lembram o quê? Que nós temos muito valor para Deus, por isso eram pedras extremamente caras, que estavam ali no peito do sacerdote, com o nome, né? Então, meus irmãos, o seu nome já está escrito lá no céu, você que tem Cristo, o seu nome está escrito no céu. E o mais importante, volte lá, né? Pode voltar naquela passagem, né? É que o peitoral, já está falando, era posto aonde? Era posto no coração do sacerdote. Estava ali no coração, né? Você sabe, o nosso coração fica aqui. Então, aquelas 12 pedras estavam no coração do sacerdote, para nos lembrar que nós somos amados por Deus. Como é que eu sei disso? Vamos ler o versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peito, né? Ou no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Olha que frase linda, né? Sobre o seu coração. Consegue ler isso aí no versículo 29? Sobre o seu coração. Então, irmãos, essa figura é para nos lembrar que o nosso nome está lá, está no coração de Deus. Se você ler o livro de Romanos, vamos abrir rapidamente o livro de Romanos, no capítulo 8, vamos lá. Romanos,
capítulo 8 e versículo 35. Vamos lá, Romanos, capítulo 8 e versículo 35. Diz assim: quem pode nos separar do amor de Cristo? Olha a pergunta que ele faz, né? Aí você lembra dessa figura do sumo sacerdote carregando as 12 pedras, cada pedra tinha um nome no coração. E aí a pergunta que é feita aqui é: quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Deixa eu dizer, aí está a tribulação, né? Ansiedade, preocupação. Essas vezes essas coisas separa a gente, né? A gente pensa, está separado, não vai conseguir, não vai. Olha lá, está dizendo a separação, a tribulação, né? O que mais que diz aí? A angústia, né? A perseguição, a fome, a nudez, o medo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Eu acho essa passagem maravilhosa. Então, você lembre disso. Quando você vê uma figura do sacerdote, você lembra: ah, o meu nome está no coração de Deus. Ninguém pode tirar o meu nome do coração de Deus. O diabo não pode. A angústia, a tribulação, não pode. Os problemas lá, não pode também. A lista não acaba aqui, você vai ver aí, tá? Você vai olhar assim, por exemplo, no versículo 38, diz assim: estou certo que nem a vida, nem a morte, nem o anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Aí quando você volta lá no livro de Êxodo, no capítulo 28 e no versículo 29, diz assim: olha, o Arão, ele vai levar os nomes dos filhos de Israel no peito, que é onde o nosso Deus carrega cada um de nós. Então, eu tinha colocado uma figura aqui, né? Olha lá, que bom saber que o meu nome está no coração de Deus e ninguém pode tirar de lá. Aí eu fiz uma coisa aqui, né? Dá uma olhadinha aqui. Coloquei meu nome ali numa daquelas pedrinhas lá, né? Fui lá e já taquei meu nome lá, tá vendo? Gilberto ali. Mas é a verdade. É verdade. Você pode colocar seu nome ali também. Ah, pastor, eu ainda não tenho Cristo como Salvador. Teu nome não está ali. Mas se você já tem Jesus Cristo, o teu nome está ali. E ninguém pode tirar o seu nome dali. Ali está o nome do Adriano, está o nome da Lara, está o nome do Clodoaldo, etc, etc, e vai. Ali está o nome de todos nós. E é muito lindo esse versículo 29. Eu mesmo, pessoalmente, gosto muito desse versículo 29. Depois do peitoral, nós temos o Urim e o Tumim, que são aquelas duas pedras que eu falei para vocês, né? Que não fica exatamente onde ela está lá. Tenta achar a figura para mim, né? Está vendo lá o Urim e Tumim? É aquelas duas pedras laterais. Você consegue ler aí, talvez, Urim e Tumim. Elas ficavam lá dentro, tá? Ficavam lá dentro. Então, essas duas pedras preciosas e os seus nomes significam o quê? Luzes e perfeições, né? E naquele tempo antigo, as pessoas queriam saber alguma coisa e procuravam o sacerdote. Ah, a gente quer saber alguma coisa. Ele consultava o Urim e o Tumim. Ao Davi, ele perguntava assim: será que eu vou lutar contra Keila? Aí o sacerdote pegava as pedras de Urim e Tumim para, pode ir, pode ir. Ah, não vai não, né? Então, por aquelas pedras, era revelação de Deus, correto? Então, simbolizava isso. A vontade de Deus, agora você pode pular, né? Você pode ir até lá. A vontade de Deus era conhecida por aquelas pedras, tá certo? Até a gente pergunta: eu queria ter duas pedrinhas daquela lá, né? Eu não vejo a hora de ter duas pedrinhas.
Não tem esses malucos que falam que tem né? Pega lá uma bola de cristal, sabe tudo, né? Quando era menino, estava assistindo os Trapalhões. E aí, o Didi foi consultar lá uma daquelas mulheres que olhava aquela bola lá, né? Aí ele bateu assim na porta. A mulher perguntou, quem é? Aí ele falou, ela não sabe nada não, aquela pedra lá não presta para nada não, né? E foi embora, é coisa de Didi. Nós temos a revelação de Deus hoje, né? Você não precisa daquelas duas pedras, porque você já tem a revelação de Deus. E a revelação de Deus não é pedras hoje, é a palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, hoje, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual é o caminho que você tem que andar, ou qual caminho você tem que evitar, porque você tem a revelação de Deus para você. A Bíblia é o nosso Urim e o nosso Tumim. Aí, rapidamente, meus irmãos, você tem o cinto, o manto e o chapéu, né? O cinto é para firmar, né, o éfode no sumo sacerdote, correto? Ou seja, aquela beleza, o éfode representa a beleza de Cristo. A gente pulou essa parte, já eu volto nessa parte, né? Mas o cinto fazia com que aquela beleza grudasse no sumo sacerdote, né? Então, meus irmãos, Cristo, Ele quer que toda a beleza dEle e toda a glória dEle se junte a nós. Ele quer grudar o que tem de melhor nele em nós. É por isso que Paulo fala que nós devemos ser a imagem e semelhança dele. Nós devemos ser imitação de Jesus Cristo, né? Que aquela imagem linda de Cristo, da sua pureza, das suas virtudes, então possa ser presa em nós. Sobre o manto, né? O manto, aquele manto azul que eu falei, embaixo, na orla, né? Esse manto aí era atado com romã. Dá uma olhadinha lá, irmão, põe lá para mim, para os irmãos verem o que eu estou falando, né? Você está vendo o manto azul? No manto azul não tem umas bolinhas lá embaixo? Olha que engraçado, você consegue ver as bolinhas lá embaixo, né? Não são bolinhas, são o quê? Você tem um sino, né? Um sinete, e você tem uma romã. Era um sino, uma romã. Um sino e uma romã, né? Não era um sino, uma romã, não. Era um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino, uma... E o que representa? Sino é barulho, tá? É palavra, conversa. Tem gente que só tem conversa. É só, né? Só fala, mas não faz nada, correto? E a romã? Romã é um fruto, para mostrar para nós, meus irmãos, que vida espiritual não é só palavra, é fruto. Você tem que falar e você tem que frutificar, né? Os frutos, né, do Espírito Santo é o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade, é a benignidade, é a mansidão, é o domínio próprio. Então, você vê, esses frutos têm que estar junto com a nossa palavra. Para as pessoas olhar e ver, ele fala bem, mas ele age bem também. Palavras e frutos. Por isso, aqui está, né, no manto azul, tem essas bolinhas lá que são sinetes e romãzinhas, tá certo? E aí você tem a mitra, né, o sumo sacerdote. E aí, né, o sacerdote, a mitra, na mitra, que é o chapeuzinho, tem então, meus irmãos, um escrito nela, santidade ao Senhor. Sempre que o sacerdote se apresentava lá, né, no altar, que ele ia lá fazer, meus irmãos, uma vez por ano entrava no propiciatório ali e tal, olha, estava escrito santidade ao Senhor, né? Santidade ao Senhor. Isso que ele levava na cabeça dele. O povo de Deus, por ele mesmo, ele não é digno. Eu não sou digno e nenhum homem deste mundo é digno. Nós somos indignos, tá certo?
Agora Deus olhava aquela lâmina escrito santidade ao Senhor, né, ouro puro, e aí via a santificação. Então, quem que é santidade ao Senhor? A forma que a gente se vê não é a mesma que Deus nos vê. Deus nos vê santos, não porque eu sou santo, mas pelo sangue de Jesus. Já explicamos isso algumas vezes. Falamos e vamos voltar para você não esquecer, né? O povo de Israel está lá, o anjo da morte vai passar na Páscoa, né? E aquela casa de israelita tem pessoas ali. Tem pai, tem mãe, tem filho, é uma família. Agora, uma família não acontece nada de ruim numa família, né? Uma família não tem briga de irmão, não tem briga de casal, todo mundo é santinho, tudo é maravilhoso. Olha, é assim que funciona? Não, a gente sabe como é que funciona, né? Agora, o que protegia aquela família é que ela confiou, matou o cordeiro e colocou o sangue na porta. Aí Deus via o sangue. É a mesma coisa essa mitra aí, né? Via a santidade ao Senhor, é o que era visto. Agora, irmãos, vamos voltar naquela uma que eu pulei, só para a gente não ficar a zero aqui nessa aqui. Pode pular, pode pular, pode pular, pode pular. Opa, chegou. O éfode ou a estola sacerdotal, né? Que é aquela que eu falei para vocês, o avental todo lindo, maravilhoso, feito de 4 cores. Tá certo? Então, ele tinha 4 cores, o branco, o azul, o púrpura e o carmesim. Cada cor representa um estado de Jesus. Jesus, o homem perfeito, puro, né? O branco. O azul, que representa a divindade. O azul, você olha para o céu, é azul. Então, nesse sentido, né? Então, o azul representa que ele é um homem celestial. Ele é divino. A púrpura, que é a cor dos reis. Púrpura, né? O roxo, uma cor de reis. E o carmesim é vermelho, que simboliza o sofrimento e a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sempre que você vê Jesus, você vai ver ele dessas 4 formas. Você vai ver ele como um homem perfeito, que guardou toda a lei, o Deus maravilhoso que ele era, o rei que ele representa para nós, né? E que é o rei dos reis, mas também você lembra de todo o seu sofrimento, de toda a sua dor, de toda a sua paixão. Então, irmãos, olhar para Cristo é ver sempre esses 4 estados. E sempre que tinha esse manto, ou o seu cinturão, e mesmo você lembra lá na arca, né, aquela capa da arca, era tudo entrelaçado, um no outro assim, quer dizer, um é outro, é um pelo outro ali, né, como a gente fala. E qual que é o significado espiritual? Ele é um memorial, tá? Para trazer a memória. Olhando para o éfode, a gente pode ver Cristo em toda a sua glória e em toda a sua perfeição, né? Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é, como Paulo enfatiza em Romanos, a justiça de Deus para nós. Então, olhar para aquele éfode é olhar para Cristo e ver todos os seus estágios, todo o seu estado como homem, como Deus, como rei, mas principalmente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, meus irmãos, fica mais bonito ainda, né? Porque combina com o nosso pecado, combina, porque o meu pecado precisa desse Cordeiro. Sem esse Cordeiro, que seríamos de nós? Amém?